Boa noite. Boa noite a todos do Instagram, do TikTok e do YouTube. Vamos começar a nossa live. Fala boa noite, Fred. Boa noite para todos. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um De Frente com a Lili. E hoje nós temos um tema especial, meus amores, especial de Dia das Crianças. Isso mesmo, live especial Dia das Crianças. Vamos deixar o pessoal acabar de chegar. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre os efeitos da alimentação rica em gorduras e açúcares nas crianças, né? A gente tem que ter uma atenção especial com as nossas crianças, né? E como essa semana é o Dia das Crianças, né? Depois de amanhã, então a nossa live de hoje vai ter esse tema especial para o Dia das Crianças. Então, para quem já sabe, compartilha a live, manda lá para aquele seu amigo, para sua amiga, para o seu parceiro de treino, para o grupo da família, compartilha a live com aquelas pessoas que precisam saber, né, sobre alimentação, sobre vida saudável, né, sobre o que é realmente importante, o que realmente faz efeito, o que não faz efeito, o que tem comprovação científica. Então, nós vamos falar tudo hoje na nossa live sobre os efeitos que a alimentação errada tem, principalmente nas crianças. Nos adultos, mas nas crianças é o nosso foco de hoje. Compartilha a live, manda lá para aquelas pessoas que precisam saber mais sobre este tema. Então, nós estamos aqui, meus amores, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e nós vamos começar mais um De Frente com a Lili. Para quem ainda não conhece, esse é o Fred, meu amigo, meu parceiro de live. O frango, o Fred tá tentando deixar de ser frango, gente, né? A live da semana passada foi especificamente sobre isso, sobre frangos. Então, essa semana estamos falando sobre crianças, né? Então, atenção especial com as crianças, com os frangos para deixarem de ser frangos, né? Então, tem que ter muita atenção na alimentação. Então, vamos falar aí, né? Nós como pais, né? De forma geral, quem já é pai aí, nós queremos o melhor para os nossos filhos, né? E aí, a gente sabe que uma alimentação equilibrada, né? É vital para a saúde e para o bem-estar das nossas crianças. E evitar alimentos ricos, né, em gorduras, em açúcar, pode ajudar a manter a produção adequada tanto de hormônios, né, dos nossos pequenos, quanto ajudar de forma geral a manter a saúde. A alimentação rica em gorduras e açúcares, né, ela pode ter um impacto significativo na saúde como um todo das nossas crianças. Então, quem geralmente aí, né, principalmente na pandemia, deixou os filhos usarem e abusarem, né, de alimentos como chips, biscoitos, bolachas, biscoito recheado, né, salgadinhos de forma geral, frituras, né, todo tipo de comida processada, miojos, pelo amor de Deus. Então tem que tomar muito cuidado. Até o caldo quinor não é interessante, tá, gente? Para você que às vezes vai fazer até uma sopinha, que é algo mais natural, e bota um caldo quinor, também não é interessante. Então, muito cuidado aí com o que vocês colocam na alimentação das suas crianças e dos seus pré-adolescentes, tá bom? Outra coisa, né? Alguns problemas de saúde são causados por essa má alimentação, né? A alimentação não saudável, ela pode levar a uma série de problemas de saúde em crianças e alguns desses possíveis problemas de saúde incluem a obesidade em primeiro lugar,
Gente, se eu mudar o foco aqui do olhar, é porque a gente tá no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, tá? Então, são 3 olhares aqui que eu mantenho: Instagram, TikTok e YouTube. Então, por isso que às vezes eu baixo o olhar, viro o olhar, direciono o olhar para onde está a nossa audiência. Então, um dos primeiros fatores, né, que a gente tem que se preocupar com a alimentação dos nossos pequenos, das nossas crianças, é a obesidade. O consumo excessivo de alimentos ricos em gorduras, em açúcares, gordura saturada, todo tipo de alimento processado, né, de alta densidade calórica principalmente, pode resultar no ganho de peso excessivo, tá? Então, se você está acima do peso, se é criança, né? Se a criança está acima do peso, tá mais gordinha, toma cuidado, porque a obesidade infantil, ela está associada, né, a uma série de complicações de saúde, como diabetes tipo 2, muitas crianças, às vezes de 9 anos, desenvolvem diabetes tipo 2, doenças cardíacas e problemas ortopédicos por causa da obesidade. Aí dá problema no joelho, dá problema no calcanhar, né? Algum desnível de pisada. Então, isso é muito complicado. Pode desenvolver também, as crianças podem desenvolver doenças cardiovasculares. Uma alimentação não saudável, tá? Rica em gorduras trans, saturadas, pode aumentar o risco de desenvolvimento tanto de doenças cardiovasculares, como de hipertensão arterial, colesterol alto e doenças cardíacas, tá? Deficiências nutricionais, né, também podem interferir ali na saúde dos nossos pequenos, né? Uma alimentação não saudável, pobre ali em nutrientes essenciais, né? Como vitaminas, minerais e fibras, pode levar a deficiências nutricionais em crianças, né? E isso pode resultar em problemas de crescimento, tá? Nanismo, pode resultar em comprometimento do sistema imunológico, menor capacidade de aprendizagem e concentração, porque o nosso sistema neural, ele precisa sim de vitaminas, de carboidratos, de tudo equilibrado, né? Então, problemas de saúde mental também é um dos perigos do excesso de peso para crianças, tá? Então, estudos mostram que uma alimentação não saudável está associada aí a um maior risco de desenvolvimento de problemas de saúde mental em crianças, e como ansiedade, né, e depressão. Então, hoje em dia, as crianças ficam muito trancadas dentro de casa, né, com uma péssima alimentação regada, né, de produtos industrializados, de bolacha recheada, de chips, muito alimento processado, sem falar em fast food, né, quer sanduíche, quer sorvete, gordura hidrogenada. Não é mais alimentação como era antigamente, né, que vinha tudo da roça, não é. Então, tem que ter muito cuidado, porque a falta de nutrientes essenciais pode afetar negativamente o funcionamento do nosso cérebro, do cérebro dos pequenos, né, prejudicando ali o equilíbrio emocional, tá, e a saúde mental. Então, além deles ficarem presos comendo um monte de comida processada, isso pode desencadear mais ansiedade, mais transtornos depressivos e por aí vai. Sem falar que aí a criança fica mais gordinha, se olha no espelho, começa na fase da pré-adolescência de querer arrumar namoradinha e não arruma namoradinho porque tá gordinho. Vai ter problema psicológico por causa de bullying também, tá? Então isso é muito perigoso. Então é melhor você tirar algumas coisas no início da infância da criança, acostumar a criança sem açúcar, sem muito sorvete, sem muito refrigerante, sem bolacha recheada. Não tem necessidade disso. Você pode ter uma alimentação mais virada para frutas, legumes, verduras, né? Comida de verdade. Isso é o que importa para as nossas crianças, para elas crescerem saudáveis, tá? Um dos problemas também das crianças hoje em dia é a anemia. A anemia infantil, ela é comum e normalmente ocorre devido à falta de ferro na alimentação. Oi, Cacá, boa noite. Beijo pra vocês aí de Nova Serrana. Saudades de Nova Serrana. Saudades principalmente da Fácil.
Ai, ai, eu que reclamava da academia fácil lá em Nova Serrana, eu era feliz e não sabia. Saudade de todos. Saudade de encher o saco do povo. Né, Fred? Bora treinar, Fred. Nós estamos precisando treinar, Fred. Então, voltando a falar aqui da anemia, né? É importante a gente incentivar o consumo, né? Tanto de alimentos ricos em ferro, como carnes, principalmente carnes vermelhas, tá? Que carne vermelha tem não só ferro, mas tem vitamina B12 também. Fácil está fácil, viu? Fácil agora tá mais fácil, né? Fígado também é excelente, né? Que contém muito ferro, o fígado de boi. Alimentos integrais, o feijão, vegetais verdes escuros como a couve, a mostarda, né? O espinafre, salsa, rúcula, né? Esses alimentos geralmente têm uma maior quantidade de ferro. Só que a biodisponibilidade do ferro dos alimentos vegetais é diferente da biodisponibilidade do ferro dos alimentos das proteínas como a carne vermelha, tá? Então, a absorção do ferro que tem na carne vermelha, no fígado, no bife de patinho, no acém, até no seu churrasco é muito melhor do que o ferro que contém nos vegetais, tá? Então, se for para preferir, prefira carnes vermelhas, pelo menos, no mínimo ali, 2, 3 vezes na semana, porque tem a B12 e tem também o ferro. Se você tá com algum problema, alguma doença, isso são pessoas normais, saudáveis, crianças, que é o nosso assunto de hoje, tá, gente? Mas se a criança ou o adulto tiver com algum problema, exemplo, um câncer, fazendo hemodiálise, problema renal, o excesso de proteína pode fazer mal pros rins. Então, isso são pessoas saudáveis, tá? Que a gente tá falando. Casos isolados a gente tem que deixar a par. Um profissional tem que acompanhar de perto. Algumas consequências, né, na produção de hormônios. A produção de hormônios, ela é um processo essencial para o funcionamento adequado, né, do nosso corpo, principalmente do corpo das crianças em fase de crescimento. Então, eles vão produzir muito GH, muita testosterona, muito estradiol, muita progesterona, né, tanto meninos quanto meninas. Quando ocorre desequilíbrio, né, nas produções dos hormônios, podem surgir ali várias consequências. Então, se você tem um perfil lipídico maior, ou seja, você tá mais, a criança tá mais gordinha, né? Tá mais cheinha, tá mais fortinha. A gente fala que tem uns meninos que parece que são socadinhos, né? Que a gente fala que são fortinhos. Mas se tá com excesso de peso, pode desenvolver alguns problemas de saúde, principalmente hormonais, tá? Problemas de crescimento, pode interferir igual eu falei, tanto na produção de GH quanto na produção de testosterona, desregular ali, interferir no crescimento normal quanto na maturação dos órgãos sexuais, tá? Isso pode resultar num crescimento insuficiente ou excessivo. O nosso alimento hoje tem muito aditivo químico, tem muito pesticida, tem muito agrotóxico, tem muito hormônio no nosso alimento e isso tem influenciado, tá? Algumas crianças, dependendo da alimentação delas, a maturarem os seus órgãos sexuais mais cedo. Algumas crianças têm processo, né? Exemplo, meninas menstruam mais cedo, começam a nascer os pelos pubianos mais cedo por causa da alimentação. Principalmente pessoas que esquentam muito plástico, muita marmita no micro-ondas. O plástico, que não é próprio para micro-ondas, libera uma substância que o seu corpo entende como hormônio, que é o xenoestrógeno. E isso, principalmente para crianças, é um perigo. Então, evite usar micro-ondas, pelo amor de Deus, gente. Só se for em recipiente de vidro, né? Ou o recipiente plástico, exemplo, Tupperware, que é própria para micro-ondas. Se não tiver escrito lá que a vasilha é própria para micro-ondas, esse plástico libera essa substância tóxica que o seu corpo entende como se fosse um hormônio.
e interfere na produção dos hormônios naturais, que é o xenoestrógeno. Outra coisa também, garrafinhas de plástico, né? Às vezes você deixa no carro, a criança bebe, você bebe, a criança leva a garrafinha também para a escola. Se esquentar, no sol principalmente, está lá na educação física, o sol está esquentando a garrafinha. É perigoso também liberar o xenoestrógeno. Então, pode interferir sim na maturação dos hormônios das crianças, tá? Então, crescimento excessivo ou insuficiente, maturação dos órgãos sexuais, tá? Já adiantamento precoce, né, de crescimento dos pelos pubianos, pelos nas axilas, tá? Isso tudo, então é muito perigoso. Então pode afetar tanto a estatura quanto o desenvolvimento físico. Algumas alterações no ciclo menstrual, né, principalmente nas meninas e em relação a isso. Nas mulheres pode, depois, consequentemente, pode ocasionar ali a desequilíbrios hormonais que podem levar a alterações tanto de menstruação quanto de proliferação de ovário policístico, tá? Menstruação irregular ou ausência de menstruação, que é a amenorreia, ou sangramento excessivo, tá? Muita cólica, isso tudo pode interferir quando a menina está um pouco obesa e o menino em relação, né, à maturação ali dos ovinhos, a produção de fertilidade, ao crescimento ali, né, do pipiozinho do menino. Então isso tudo pode ser afetado pelo excesso de peso. Então essas mudanças podem indicar problemas de saúde, né, e afetar a fertilidade, tanto de meninos quanto de meninas. Algumas mudanças no humor também, né? No humor, nas emoções, a criança fica mais sensível, principalmente meninas, não pode falar nada que chora. Hormônios desregulados podem afetar ali o equilíbrio químico do cérebro, né? E necessitar de mais alimentos ou de mais situações que liberem dopamina. Meninas carentes, que precisam de mais afeto, né? Ou meninos já com agressivos, ou o contrário também, meninos com uma predisposição de mais feminilidade, tá? O excesso de peso nas crianças pode interferir nisso também. Ansiedade, depressão, né? E outros problemas emocionais, porque, igual a gente comentou, a criança fica presa dentro de casa, não sai para praticar uma atividade física, não sai para brincar, não toma sol, fica só presa ali no celular, no videogame, no computador, né, na televisão, Netflix. Então não toma um sol, não brinca, não corre, não sobe em árvore, igual era na nossa época, na minha época, né, gente? Então, tende a desenvolver mais ansiedade, mais depressão, mais obesidade, porque não faz uma atividade física. Por isso é interessante a influência dos pais nisso tudo. A gente vai falar disso mais pra frente. Então, problemas de saúde reprodutiva também, né? Igual a gente comentou, são desequilíbrios hormonais que podem afetar a saúde tanto dos meninos quanto das meninas, né? E pode incluir problemas de disfunção erétil também, diminuição da libido, da síndrome dos ovários policísticos, né? E outros distúrbios aí relacionados à produção. Que isso a criança tem agora, mas só vai refletir lá na frente, na puberdade, tá? Então, tudo que a criança passa lá na frente reflete na puberdade. Então, ganho ou perda de peso, né? Os hormônios desempenham ali um papel importante no metabolismo e no controle desse metabolismo. Então, a liberação do hormônio que dá saciedade, a liberação do hormônio que dá a fome, isso tudo fica desregulado. E aí a criança fica o quê? Sem liberar a leptina, que é o hormônio que dá saciedade, aí começa a comer compulsivamente. E comer para ela libera dopamina, que é o hormônio do prazer. E ela vai comendo para poder sentir prazer com alguma coisa, já que ela não tem prazer de brincar, prazer de praticar atividade física, esportes de competição liberam bastante dopamina, né? Então isso tudo é muito importante na vida da criança. Desequilíbrios hormonais podem levar a distúrbios da tireoide também, né? Da produção de T3 e T4 aí nas crianças. Então pode relacionar sim
a serem obesos na vida adulta. Então, a fase ali de criança, pré-adolescente, adolescente, vai determinar a vida inteira do adulto. Então, tem que ter muita atenção ali, principalmente dos 9 para frente, que é aquela fase de pré-adolescência. Produção insuficiente de hormônios da tireoide, né, ou hipotiroidismo, ou produção excessiva de insuficiente ou excessiva dos hormônios da tireoide. Então, a má alimentação e a produção de testosterona em pré-adolescentes é algo que a gente comentou na live passada, é algo que eu comentei também nos stories aqui da live passada e é algo preocupante, tá? Adolescentes, pré-adolescentes, acima do peso, tem que tomar muito cuidado. Porque na fase da pré-adolescência e adolescência é a fase que explode a testosterona nos meninos. Explode. Por isso que os meninos usam bastante as mãos, né? Bastante. Jogam muita bola ali, 2 bolinhas, 5 contra 1. Então, muito, para quem entendeu. Então, a má alimentação desses pré-adolescentes e adolescentes, né, pode interferir na produção de testosterona, o que pode ter consequências negativas, né? A falta de nutrientes essenciais, tá? Às vezes a criança come muito, mas come errado. Comer sanduíche, pizza, essas coisas, como dizia minha avó, não dá sangue, não. Bolacha recheada e não come salada, só quer saber de arroz, bife, batata frita, mal um feijão, isso não dá sangue. Porque a gente precisa de uma alimentação tanto diversificada quanto colorida, cheia de frutas, legumes e verduras, para a gente ter nutrientes suficientes para a produção de testosterona. Se não tem esses nutrientes suficientes, a produção de testosterona fica debilitada. A criança já está obesa, já está com perfil lipídico alto, né? Excesso de produção de insulina. Vai fazer o quê? Vai complicar e produzir menos testosterona ainda, vai produzir mais progesterona e estradiol. O menino vai ficar gordinho, vai ficar com um pouquinho de ginecomastia, né? Vai ficar com tetinho, os meninos vão ficar zoando ele, fazendo bullying com o menino, e não vai dar certo isso, gente. Vai mexer o psicológico todinho do menino. Então é melhor os pais interferirem na alimentação das crianças, dos pré-adolescentes, para chegar na adolescência e ele não passar essas situações. A testosterona, ela desempenha um papel importante no desenvolvimento físico e sexual dos pré-adolescentes, né? E baixos níveis de testosterona pode levar a uma série de problemas, incluindo o atraso no desenvolvimento sexual, principalmente dos órgãos sexuais, né? Podendo ocasionar ali um crescimento peniano inferior à média brasileira, podendo acarretar em uma condição de micropênis. Micropipil, gente. Micropipil é 2,5 centímetros. Não dá nem pra pegar pra fazer xixi. Não dá, gente. Né, Fred? O que você acha? Seus pintinhos lá da granja, como que eles são? São bem desenvolvidos? Se alimentam bem, né? Pois é. Os pintinhos lá na granja, lá do Fred, lá das galinhas dele, tudo se alimenta bem. E aí? Tem que cuidar das crianças também. Pode acarretar também diminuição da massa muscular, ganho de peso excessivo, fadiga e alterações no humor. Meninos com baixas taxas de testosterona tendem a ficar mais depressivos. Testosterona é alegria na vida do homem, gente. Até na vida da mulher. É o hormônio da felicidade, devia se chamar testosterona e não dopamina, por favor, né? Porque quanto mais testo tem, mais feliz a mulher é, mais liberada ela é na parte lá da íntima. Testosterona é vida, principalmente na vida dos meninos. Além disso, né, a má alimentação pode levar a outros problemas de saúde, como obesidade, diabetes tipo 2, como a gente comentou, doenças cardiovasculares. Portanto, é crucial, é primordial, é urgente, né, que a gente cuide da alimentação das nossas crianças. O YouTube aqui deu um revés aqui, mas eu acho que já conectou de novo.
Conectou. YouTube ativo. Então, gente, retornando, né? A gente tá aqui fazendo a nossa live, o nosso de frente com a Lili, pro Instagram, TikTok e pro YouTube. Reconexão bem-sucedida, excelente. Alimentação saudável na infância, né? É muito benéfica em vários sentidos. Então, vai dar para a criança, né, mais energia e mais disposição, né? Porque uma alimentação adequada fornece energia, saciedade, para realizar as atividades diárias, para ter raciocínio para ir para a escola, para ter força para depois ir para a natação, para o inglês, para o judô, para o jiu-jitsu e todas as atividades ali que a criança faz com um bom nível de disposição, né? Vai ajudar também o que? A boa alimentação? A ter um controle de peso, porque a criança vai ficar saciada, né? Vai ter as quantidades certas de carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, né? Uma alimentação saudável ajuda, então, no controle do peso corporal. Ajuda também o que? Na saúde cardiovascular de criança, gente. Criança também tem problema de coração. Então, uma dieta balanceada pode reduzir o risco, né, de doenças cardiovasculares. Na saúde óssea, tá? Saúde óssea, porque uma alimentação adequada é essencial para a saúde dos nossos ossos. A gente precisa de cálcio para poder absorver no organismo e ir direto para os nossos ossos, né? E o cálcio, ele precisa também da vitamina D associada para ele ser absorvido. Então, precisa de cálcio e precisa de vitamina D. Tem que tomar sol ou então fazer a suplementação de vitamina D. Para o nosso sistema imunológico, para o sistema imunológico das nossas crianças, né, ficar fortalecido. Então, ajuda ali também na quantidade de fibras, na quantidade de vitaminas, de minerais, e isso ajuda na nossa microbiota intestinal. Imunidade boa significa saúde intestinal boa. Se a sua saúde intestinal não estiver boa, sua imunidade também não vai estar, não. Sistema imunológico fortalecido. Então, uma alimentação equilibrada fortalece o sistema imunológico. Saúde mental. Saúde mental. Dietas restritivas não fazem bem para a nossa saúde cerebral, tá? Porque o nosso cérebro precisa de glicose. Então, dietas muito restritivas, que a pessoa pega a tesoura e sai cortando tudo, sabe? Corta carboidrato, corta pão, corta arroz, corta tudo, corta batata. Esse tipo de dieta é perigosíssima, tá? Tanto para a saúde mental, quanto para desencadear transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, tá? E outros transtornos de compulsão. Uma alimentação saudável pode ter, sim, bastante impacto positivo ou negativo se a alimentação for ruim, tá? Principalmente na produção de neurônios, na comunicação dos nossos neurônios ali, na liberação de hormônios, de dopamina, de serotonina, das minas, tudo ali na nossa fenda sináptica. Então, liberação de outros hormônios também pela nossa hipófise. Isso tudo é muito importante. Fazer a digestão saudável, né? Uma dieta rica em fibras promove uma digestão saudável, prevenindo problemas como constipação, síndrome do intestino irritável. Lembre-se que cada pessoa é única e pode ter necessidades nutricionais diferentes. Então, cada criança é única, gente. A criança que mora lá na roça, que pega os bezerros tudo ali, ó, no braço, no laço, que sobe em árvore, que come manga, chupa manga no pé, come goiaba no pé, chupa jabuticaba, corre pra lá e pra cá. Vocês acham que ela vai ter uma qualidade de vida melhor ou pior do que uma criança que é criada dentro de apartamento? Tem nem que ver, né? Tem nem que ver. Então, cada criança tem uma necessidade diferente e às vezes tem que se olhar se não é necessário suplementação, igual a gente falou. A alimentação não pode ser muito restritiva em crianças, tá? Não pode tirar, principalmente alimentos primordiais, arroz, feijão, carne, frango, peixe, frutas, legumes, verduras. O que pode tirar da alimentação da vida da criança é chips, salgadinho, bolacha, coxinha, refrigerante, suco de caixinha,
Quer suco? Suco natural ou no máximo suco de uva integral, daqueles da garrafa de vidro, tá? Fora isso, Del Valle, suco não sei das quantas, Maguari, não é a mesma coisa, tá? Ah, mas eu gosto muito de comprar aquelas polpas de fruta, já ajuda, mas cuidado com a quantidade de açúcar, tá? Então, tudo regulado para criança, principalmente na merenda, gente, na merenda escolar, na lancheira, né, na organização ali do que a criança vai levar para a escola. Ah, mas eu não mando nada para a escola, não, eu dou dinheiro, ele compra lá na escola. Pior ainda, porque aí vai comprar coxinha e refrigerante. Vai comprar coxinha e refrigerante, não vai dar certo. Alimentos recomendados, tá? Para crianças em fase de crescimento. Gente, todo esse material aqui foi desenvolvido, ele foi confeccionado aqui por mim, por titia, tá? Ele tá numa apresentação de slides como se fosse em PDF, como se fosse um e-book. Então, tá disponível no link da bio. Quem quiser os materiais, tá? Tá disponível no link da bio, é só conectar no link da bio lá e ir pro meu site. Lá dentro do site tem lá o e-bookzinho de alimentação para crianças. Você pode baixar e ter acesso a todo esse conteúdo, tá? Tá uma gracinha, completo, organizado, pode compartilhar com outras pessoas, não tem direitos autorais, titia fez para poder informar o máximo de pessoas possíveis. Então, esse e-bookzinho de alimentação para crianças tá lá no site, o link tá na bio. E você pode compartilhar com quantas pessoas você quiser, pode baixar. Alimentos recomendados para crianças em fase de crescimento. Então, o que a sua criança vai comer durante o dia, vai levar na lancheira, vai comer à noite, né? Quando você sair com a criança, o que você vai oferecer, né? Então, frutas e vegetais, principalmente, vai almoçar fora? Vai para um self-service. Ou então escolhe um prato, exemplo, um salmão, um peixe com legumes, né? Um arrozinho, feijãozinho, um bifinho e uma saladinha. Pode ter a batata frita? Pode, de vez em quando, gente, porque ninguém é de ferro, né? Mas todo dia não. É uma vez só na semana e um pouquinho. E se comer arroz e feijão. Então, frutas e vegetais, né? Tem que incentivar, sim, o consumo de uma variedade de frutas e vegetais. Quanto mais cores diferentes na alimentação da sua criança, melhor vai ser o aporte nutricional, tá? Eu falo sempre, a alimentação colorida é muito importante. Todas as cores possíveis. Pensa assim, eu comi laranja, cores... Não laranja fruta, tá? Eu comi alguma fruta ou algum legume na cor laranja, exemplo, laranja, cenoura, acerola. Eu comi algum legume ou fruta da cor vermelha, tomate, pitanga, comi pitanga esses dias que eu tava fazendo caminhada. Comi roxo, açaí, amora. Frutas vermelhas de forma geral, morango, framboesa, mirtilo, que também é roxo, né? Então você tem que pensar colorido. Quais as cores que eu comi na minha alimentação? Marrom vem do feijão, né? O branquinho pode vir ali do arroz, da couve-flor. O verde, vários tons de verde. O alface, um verde mais claro. A couve, um verde mais escuro. O brócolis é um alimento excelente, riquíssimo em vários tipos de vitaminas. Amarelinho, né? Milho, banana, melão, melancia também, abacate. Abacate muito bom, produção de testosterona. Abacaxi que não pode faltar. Então, várias frutas que você pode comer ali durante a semana. Não precisa ficar só na banana, maçã e mamão, banana, maçã e mamão, banana, maçã e mamão. Não dá, né? A gente tem que variar. Variar por causa das vitaminas que tem em cada grupamento de alimentos, principalmente relacionado a cores. Grãos integrais, né? Opte por grãos integrais em vez de refinados. O seu arroz não precisa ser integral se você comer salada. Tem gente que não gosta de arroz integral, não tem problema, pode ser o arroz normal, tá? O arroz tipo 1, o arroz parbolizado, qualquer arroz que você preferir. O arroz negro, o arroz do sushi lá, o arroz que você preferir, não tem problema.
Mas aí você tem que comer salada, tá? Para ter as fibras ali do integral. Feijão, lentilha, aveia, todos esses grãos integrais é muito interessante para alimentação, porque eles são ótimas fontes de fibras e nutrientes essenciais. Proteínas magras, tá? Carne vermelha, sim. Picanha com aquela camada de gordura, não, né, gente? Nem para criança, nem para adulto, por favor. Um pedacinho só às vezes, beleza? Sempre não. Proteínas magras, né? Então escolha ali para sua criança fontes de proteína magra como frango, peixes, ovos, legumes e laticínios com baixo teor de gordura, né? Então laticínios também tem proteína, queijo, leite, requeijão. Cuidado com alguns requeijões, porque vem escrito, leia rótulo, tá? Aprenda a ler rótulo. Vem escrito assim, contém glúten. Esses que contêm glúten é porque misturaram ali farinha para poder render, tá? Então abre o olho ali na hora de escolher requeijão, na hora de escolher molho 4 queijos, molho de não sei o que, porque alguns têm escrito glúten, significa que botaram coisa para render, tá? Laticínios de forma geral, o iogurte também, tá? São boas fontes de cálcio, que é essencial para o desenvolvimento dos nossos ossos e principalmente dos ossos das crianças que estão em fase de crescimento. Gorduras saudáveis, tá? Como castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, abacate, né? Sementes, chia, linhaça, amaranto, semente de gergelim, semente de girassol, semente de abóbora. É muito importante também na dieta das crianças. Água, 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 água. Incentive as crianças a beber bastante água. Tem criança que não bebe água, bebe suco, bebe refrigerante, mas não bebe água. Então é muito importante também a injeção adequada de água para manter as crianças hidratadas, né, durante o dia e principalmente para poder repor ali o que a criança gasta, suando, na saliva, né? Senão, o que vai acontecer? Quem não bebe água suficiente fica com o cocô mais duro, né? E aí, a hora que vai no banheiro, tem problemas lá, vai entupir o vaso, né? Por quê? Porque não bebe água suficiente. E aí, o seu organismo vai puxar a água do cocô para dentro de você de novo. Aí você vai tomar água de cocô. Então, bebe água direito. Limitar, né, alimentos processados e açucarados, tá? Evitar o máximo possível. Não fica colocando salgadinho, bolacha, biscoito recheado, refrigerante, suco de caixinha, né? Donuts, bolinho pronto, esqueci o nome daqueles bolinhos, Ana Maria, acho que é Ana Maria, aqueles bolinhos que a gente compra pronto para pequenininho assim para botar não faça isso, faça o seu bolinho em casa, tem bolinho de caneca que a gente faz lá rapidinho, amassa a banana, bate o ovo lá, bota cacau em pó no meio, sem açúcar. Hoje de manhã mesmo eu fiz um de cenoura com fubá, ficou maravilhoso, coberturazinha ali de leite, tipo mingauzinho de maisena de chocolate, ou você pode fazer a cobertura de whey também de chocolate, com um pouquinho de água, um pouquinho de leite. Tem como fazer o bolinho fit para as crianças. Evite, tá? E até no bolo de cenoura, eu não botei muito óleo, botei um pouquinho só de óleo, botei leite para poder untar, para poder ficar. Porque nas receitas de bolo de cenoura vai muito óleo. Então, quem não gosta de leite, também tem intolerância ao leite, pode usar o óleo de coco ou pode usar leite de amêndoa, leite de arroz, outros tipos de leite vegetais, tá? Leite de soja, para não precisar ficar deixando muito calórico com o óleo. Limitar ali também a ingestão de salgadinhos, de fritura, né? De coxinha, quibe, empada, essas coisas assim. Refrigerantes, alimentos açucarados, doces, chocolates, né? Sorvetes, todo tipo de sobremesa, balas, muito fine, né?
porque são pobres em nutrientes e podem levar a problemas de saúde. Ah, Nutri, mas eu faço muita gelatina para o meu filho, né? Porque gelatina é saudável. Na minha época, quando eu era criança, gelatina era saudável porque era extraído do mocotó do boi. Hoje, gelatina é igual que suco daqueles pozinhos. Então, gelatina é péssimo para a saúde, porque é pó puro e açúcar pura. Só pó e açúcar, gelatina. Então, gelatina não é interessante para você ficar dando para o seu filho também, não. De vez em quando pode? Pode, de vez em quando. Mas não é o ideal, tá? Uma alimentação saudável e equilibrada, tá? Indicada principalmente por uma nutricionista específica para crianças ou específica para adolescentes, tá? Fornece ali a alimentação que a Nutri passar, vai fornecer ali os nutrientes necessários para as nossas crianças, para um crescimento saudável, o desenvolvimento adequado e o funcionamento ideal, tá? Para a maturação tanto dos neurônios, do corpo da criança, dos órgãos, das partes sexuais e de um todo. Então, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Além disso, né, a alimentação saudável também contribui para a prevenção de doenças, né, para deixar o sistema imunológico da criança mais fortalecido e ela não ser igual um pintinho, né, Fred? Desses que não pode ver um ventinho que já adoece, que já vai para o hospital, porque não come direito, né? Então, fortalecimento do sistema imunológico, promoção de um bom estado de saúde mental. Então, alimentos in natura são ideais para auxiliar no crescimento das nossas crianças e fornecer os nutrientes essenciais para um desenvolvimento saudável. Descasque mais e desembrulhe menos. Esse é o lema: descasque mais e desembrulhe menos. Então, a importância de uma alimentação adequada, né, na infância, promoção do crescimento e desenvolvimento saudável, né, a promoção do crescimento e do desenvolvimento saudável é fundamental para garantir que as crianças cresçam de forma adequada, atinjam ali todo o seu potencial. Isso envolve uma série de cuidados, né, e práticas que contribuem para o bom desenvolvimento físico, cognitivo e emocional dos pequenos. Uma alimentação equilibrada e nutritiva, por exemplo, é essencial para fornecer os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento. E além disso, a prática regular de atividades físicas, tá? É super importante. Tanto para eles gastarem energia, cansarem, conviverem com outras crianças, socializarem, né? Para também ter uma rotina de sono adequada, porque às vezes a criança não gasta energia, fica ansiosa, não consegue dormir direito, aí vai incomodar o pai e a mãe, aí o pai e a mãe também não dormem direito, no outro dia vai trabalhar cansado porque não dormiu, não descansou, aí não produz testosterona direito, aí vira aquela bola de neve. Então, tudo é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, principalmente, né, uma qualidade no ambiente em que a criança mora, em que a criança vive. Se a criança fica, às vezes, na escolinha, na casa dos avós, e na casa do pai, na casa da mãe, porque muitos pais são separados, a promoção do ambiente seguro, em todos os ambientes que a criança transita, convive, né, tem que ser acolhedor para a criança. Nunca intimidador ou que faça algum tipo de ameaça contra a saúde da criança. Tem sempre que ser acolhedor. E nada mais acolhedor do que comida de vó, né, gente? Comida de vó é tudo de bom. Um feijãozinho, né? Eu que vim de Minas, a comida mineira, né? Tutu de feijão. Eu lembro do tutu de feijão da minha avó. Tinha muita pimenta. Eu não gosto muito de pimenta, mas era muito gostoso. Então, outros aspectos ali, né, que contribuem para o crescimento e desenvolvimento saudável incluem a estimulação adequada do ambiente onde a criança convive, né,
a interação social positiva, que ela interaja com outros amiguinhos, com outros coleguinhas, que vá para a escolinha, né? Isso é muito importante para aprender a dividir, né? Para aprender a respeitar o próximo, a interagir, o acesso aos cuidados de saúde, né? A criança ter ali um aporte ali de médico, de profissionais de saúde, as vacinas adequadas, né? A promoção do ambiente seguro e acolhedor. Então, contudo, a alimentação adequada na infância pode promover um crescimento e desenvolvimento saudável, proporcionando que as crianças alcancem todo o seu potencial, porque as crianças vão ser aquilo que elas acreditarem que elas podem ser. E isso tem que vir de quem? Da gente. Nós temos que direcionar, né? Nós temos ali que apoiar e falar: sim, você é capaz, sim, você pode, sim, você consegue, e não profetizar energia ruim, não, gente, pelo amor de Deus, porque antigamente tinha muito assim: ah, esse menino não vai dar em nada, ah, esse menino puxou o pai aí, puxou a família do pai, puxou a família da mãe, não presta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente profetiza sobre a vida das nossas crianças. Boa noite, Magno, seja bem-vinda aqui à nossa live. Então, a prevenção de doenças, né, relacionadas à má alimentação para as crianças também. Então, uma alimentação inadequada pode levar ao desenvolvimento de uma série de doenças, né, como a gente falou, como obesidade, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Por isso é importante adotar hábitos alimentares saudáveis, né, para as nossas crianças e promover ali uma vida longa e saudável. Quanto mais saudável a criança se alimenta na infância, mais ela tende a ser saudável quando adulto. Se os pais não colocam alimentos saudáveis para as crianças na infância e deixam, tipo, correr solto, chip, salgadinho, todinho, suquinho, refrigerante, sorvete, bifinho pronto, né, de hambúrguer e essas coisas, quando crescer vai ser difícil, porque a criança vai ter um paladar infantil, é daquilo que ela gosta. E aí vai ser mais difícil para ela, quando for adulto, quando for adolescente, regular o peso. Por quê? Porque os pais permitiram. Ah, mas ele, se eu não comprar, ele não come. Deixa passar fome. Vamos ver se vai passar fome mesmo, será? Porque a criança, ela não vai no supermercado comprar. A criança não compra no supermercado, a criança não tem cartão de crédito, a criança não tem cartão de débito, ela não tem Pix, né? A criança vai porque o adulto compra. Se o adulto compra, põe no armário de casa, a criança come. Ah, mas se eu não comprar, ela não vai comer. Será? Será que você vai ficar com fome de verdade e ela não come até jiló? Vamos fazer o teste? Eu faria. Os meus cresceram comendo frutas. Eu cresci comendo fruta. A minha mãe preocupava bastante com a nossa alimentação lá atrás. Em 1980, quando eu tinha 1 ano, eu já tinha 1 ano e meu irmão nasceu em 1980, a minha mãe já preocupava. Era sopinha de legume natural, tudo natural. A vida inteira sempre foi muita fruta, muito legume. E não tinha muito esse negócio de refrigerante, sorvete, não. Tinha sorvete todo domingo. Todo domingo a gente saía do clube e ia tomar sorvete. Ou seja, praticava esporte o final de semana todo, sábado e domingo, né? Porque eu cresci no clube praticando esporte. E depois, como aquele momento de família e tal, a gente ia tomar um sorvete juntos. Então é assim que eu lembro dos meus pais. Meus pais ainda estão vivos, casados, moram juntos, os dois lá em Nova Serrana. Mas eu lembro da minha infância assim, e vou continuar lembrando assim, como o exemplo deles praticando esporte, me levando para o esporte, né? E sempre dando uma alimentação saudável e sempre incentivando ali a ter uma vida saudável. Então, a alimentação adequada pode prevenir doenças crônicas, né? Ajudar a manter a saúde a longo prazo. Não é porque o vô, a avó, o pai, a mãe tem diabetes, tem pressão arterial, tem dislipidemia, tem colesterol alto que você ou a sua criança vai ter, tá? O que manda não são só os nossos genes,
o que está no nosso DNA. O que manda são os fenótipos. O que são fenótipos? Aquilo que eu estou exposto, como eu vivo, o meu estilo de vida. Então, se eu tenho propensão para ter diabetes, pratico atividade física e tenho uma alimentação saudável, eu não vou desenvolver o diabetes. Não vou. Não é porque meu pai teve, que minha avó teve, que eu vou ter também, porque eu escolhi um estilo de vida saudável, né? Então, os genes não podem ditar a sua vida. O que dita a sua vida é o seu estilo de vida. Você faz suas escolhas. Então, as recomendações para uma alimentação saudável na infância, né? Umas dicasinhas. Então, eduque, né, sobre nutrição. Conhecer os princípios básicos da nutrição pode ajudar ali as crianças a fazer escolhas alimentares mais saudáveis. Monta ali para a criança um prato equilibrado, ensina ela, né, o que seria ali um prato equilibrado. Procura incluir ali alimentos de todos os grupos alimentares nas refeições das crianças, né, como vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas magras, laticínios com baixo teor de gordura, né? Controlar as porções. Por que todo nutricionista geralmente indica comer mais refeições em menor quantidade? Para ter mais saciedade. Se você faz um intervalo muito grande entre uma refeição e outra, você tende a ter mais fome e a comer mais quando for a próxima refeição. Então, por isso que é interessante ter 5 a 6 refeições no dia do que 3 ou 4. O intervalo entre elas seria menor e ajudaria a ter menos fome. Não é que você vai comer mais, você só vai dividir as quantidades pelas refeições, tá? Você vai comer a mesma quantidade, só que você subdivide. Controlar as porções, né? É importante para ter uma noção das quantidades adequadas de cada alimento para evitar excessos. Variar as opções, comer todo dia a mesma coisa é monótono, é chato, né? Então, um dia você come ali um ovinho, no outro dia você come um bolo de caneca ali com banana e ovo, ou com cenoura e fubá, ou com cenoura e farinha de aveia, tá? Você pode mudar os ingredientes para revezar. Pode fazer uma vitamina, pode comer fruta, abacate, tá? Então, variar as porções, os elementos, os alimentos, tudo que compõe ali cada refeição que você faz. Comer todo dia a mesma coisa em todas as refeições não dá certo. É importante a gente ter uma noção das quantidades adequadas de cada alimento, né? Para evitar excessos, mas orientando você consegue sim se organizar. Planejar as refeições, né? Se você faz um planejamento semanal das refeições, você faz uma lista de compras, já deixa suas marmitas prontas, ou pensa mais ou menos o que você vai comer, já faz ali a compra das verduras, dos legumes para a semana, para não comprar muito e perder, para você ter ali uma variedade de cores, de sabores, de texturas, tá? Para influenciar ali o paladar da criança. Então, fazer um planejamento, uma lista de compras com alimentos saudáveis para evitar também impulsos, né? E você ir lá e acabar fazendo escolhas inadequadas. Vá para o supermercado de barriga cheia. Limite o consumo de alimentos processados, né? Dê preferência a alimentos frescos, minimamente processados, evitando ali alimentos industrializados, ricos em gorduras saturadas, açúcares e sódio, tá? Conservantes, acidulantes, corantes, isso tudo vem de produtos industrializados. De novo, né? Beber bastante água para manter hidratado durante todo o dia. Não só água, mas um chazinho, uma água saborizada para quem não gosta de muita água, né? Tem gente que não consegue beber a água pura ali, prefere o suco, um refrigerante, uma coisa assim. Então, põe uma água saborizada. Põe ali um abacaxi no meio da água, umas rodelas de limão, uma rodela de laranja, deixa descansando numa vasilha de vidro dentro da geladeira e vai tomando aquela água ali saborizada. Coloca a fruta da sua preferência. Tem gente que gosta de colocar gengibre com canela também, fica muito bom. Alecrim. Dizem que algumas pessoas mais antigas, né, dizem que o alecrim ajuda a emagrecer. Então, você colocar ali um raminho de alecrim na sua água, na sua garrafinha de água, vai tomando, vai enchendo, vai tomando, vai enchendo, e deixa na geladeira, então é excelente também.
E ter paciência, né, gente? Mudanças na alimentação não acontecem da noite para o dia, tá? Então a gente tem que ser paciente tanto conosco quanto com os nossos filhos e ir alterando gradualmente. Praticar uma atividade física, né? Porque a dieta equilibrada deve ser complementada com exercícios regulares, né? Para manter a saúde do dia a dia, ajudar ali a estimular o metabolismo. Então, seja criativo, né? Crie estratégias para garantir uma dieta equilibrada para suas crianças, proporcionando ali uma nutrição adequada, porque o papel dos pais e os cuidadores, né? Não só os pais, mas exemplo, criança que é criada com vô e vó, com tio, com tia, com o irmão mais velho, né? O papel dos responsáveis ali, né? Na criação das crianças, na educação alimentar das crianças é muito importante, porque eles representam ali um papel fundamental na promoção da alimentação saudável, do exemplo, né? Para ter uma infância mais equilibrada. Então, eles têm a responsabilidade de fornecer não só alimentos nutritivos, né? Mas de ensinar hábitos alimentares saudáveis, estilos de vida saudável, né? Desde cedo, desde pequenininho. Como diz o ditado, é de pequeno que se torce o pepino, né? O que pode ter um impacto duradouro, né, na saúde e bem-estar das crianças. Então, quanto mais cedo começa, mais tende ali a prolongar a vida saudável para os pequenos. Então, os pais, né, os responsáveis pelas crianças, eles influenciam tudo na vida das crianças, tudo. Então, as crianças tendem a imitar o comportamento dos adultos ao seu redor, né? Incluindo os hábitos alimentares. E as crianças pegam mais ainda os hábitos ruins que a gente tem, né? Se a gente fala palavrão, a criança vai falar também. Se a gente arrota, a criança vai arrotar também. Se peida, a criança peida também. Então, principalmente as coisas erradas. Então, dê o máximo de exemplo positivo possível perto das crianças, né? Porque a gente sabe ali a importância que tem, né, de adotar uma alimentação saudável, dos pais serem cuidadosos, incentivarem as crianças a fazerem o mesmo, né? O exemplo move montanhas. Então, a educação, né, os pais e cuidadores podem ensinar as crianças sobre a importância, né, de escolher os melhores alimentos, os mais nutritivos, explicando ali os benefícios para a saúde, os efeitos negativos de uma alimentação inadequada. Não, esse alimento aqui, exemplo, cenoura, é bom pra você, quando você for para a praia, ou quando você for para o clube, é bom para as vistas, para você não usar óculos, então come cenoura, né? Come espinafre para ficar forte, igual o Popeye, e por aí vai. Só não pode, gente, fazer terrorismo alimentar. Ó, não pode comer isso, senão você vai ficar gordo. Não coma aquilo, senão você vai ficar gordo. Terrorismo alimentar, não. Só indica, ó, esse alimento aqui a gente come só de vez em quando, porque esse alimento não faz bem para sua saúde. Então, vamos comer mais desse outro aqui, que esse outro aqui é melhor para você, vai te dar mais força, vai ajudar o seu exército lá dentro da sua microbiota intestinal, tá? Então, tudo é saber falar também. Acesso, né, a alimentos saudáveis. Alguns pais, dependendo de onde moram, região onde moram, ou condição socioeconômica, às vezes não tem uma condição de dar uns alimentos, né, mais nutritivos, mas que sejam ali as frutas da estação, ou a fruta do pomar, né? Se tá na época de jabuticaba, vamos comer jabuticaba, alface, planta um pezinho de tomate no fundo do quintal, uma vasilhinha que seja, né? Pega um pneu ali, bota uma terra ali em volta, planta uma hortinha ali numa bacia, alguma coisa, que isso tudo já ajuda a ter acesso, né, a mais alimentos saudáveis. Principalmente também nas escolhas que os adultos fazem para as crianças ou que as crianças fazem por elas mesmas nas refeições que fazem fora de casa, tá? Tem que ter muito cuidado também, porque às vezes a criança quer colocar só lasanha, batata frita e churrasco dentro do prato. Tem que ter o verdinho, né? Tem que ter o equilíbrio. Então, envolvimento, né? Envolver as crianças ali no processo da escolha, né, no processo do preparo do alimento, botar elas ali mão na massa, né,
Um dia ali de paciência, porque vai sujar a cozinha toda, mas é divertido, é interessante, a criança vai lembrar disso pro resto da vida, né? A memória afetiva dela, ela vai lembrar que ela foi cuidada, que ela foi amada. Então é muito importante essa interação dos pais com as crianças, principalmente ali na hora de preparar os alimentos, né? Podem aumentar também o interesse na aceitação, tá? De alimentos saudáveis. Isso também ajuda na promoção. Porque se o pai ajuda, vem cá, vamos fazer uma salada aqui, você vai me ajudar. Lava o alface, aí achou um caramujinho no meio do alface, olha que bonitinho. Agora lava o tomate pra mim, vamos picar, cuidado com a faca, né? Então bota a criança para poder fazer, para poder interagir, que eles, né, as crianças, vão se amarrar e vão ter um gosto melhor ali por alimentos naturais. Principalmente escolinhas que tem horta e tal, e a criança aprende a plantar, e aí ela vai amar ver o feijãozinho nascendo, né? Tem aquele experimento do feijãozinho no algodão. Então, isso tudo é muito importante para as crianças. Então, ao desempenhar um papel ativo na educação alimentar de crianças, os pais e cuidadores, eles contribuem para o desenvolvimento de uma relação positiva com a comida, né, que promovem a saúde e o bem-estar das crianças a longo prazo. Então, a gente tem que entender a importância do envolvimento dos pais e cuidadores na educação alimentar das crianças e como eles podem ajudar a construir ali uma relação saudável com a comida. Então, meus amores, é de extrema importância evitar, né, as consequências de uma má alimentação para a saúde das crianças. Uma alimentação saudável e equilibrada, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras, né, fornece ali os nutrientes necessários para o crescimento saudável, para o desenvolvimento adequado, para o funcionamento ideal do corpo, do intestino, né? Além disso, uma alimentação saudável pode contribuir para a prevenção de doenças, para o fortalecimento do sistema imunológico e promoção de um bom estado de saúde mental. Então, a alimentação inadequada pode afetar a produção de hormônios, né, essenciais para o crescimento e desenvolvimento das crianças, impactando ali no seu bem-estar geral. E é importante buscar, né, a orientação de um profissional de saúde, né, de um médico para ver os exames de hormônios, a nutricionista para poder ajudar na alimentação, né? Caso haja suspeita de desequilíbrios hormonais, caso haja suspeita de alguma fraqueza, falta de raciocínio, isso tudo pode ser falta de nutrientes. Procrastinação da criança, sonolência, né? Pode ser anemia. Então, são vários os sintomas ali, principalmente de desinteresse da parte neural. Então, depende também da causa subjacente do desequilíbrio ali hormonal e pode envolver medicamentos, né? Terapia hormonal, mudanças de estilo de vida, né? E outras intervenções aí que o médico ou a nutricionista pode propor. Então, através do entendimento, né, sobre os efeitos da alimentação que são ricas, da alimentação com alimentos ricos em gorduras e açúcares, né, é possível a gente compreender a importância magnífica da alimentação saudável. Por quê? Porque na infância, né, você precisa garantir ali o bem-estar e o desenvolvimento pleno das nossas crianças e investir em uma dieta equilibrada, balanceada, nutritiva, né, saborosa, colorida e divertida desde cedo, né, desde pequenininho, é um passo essencial para um futuro saudável, né, da criança quando ela for um adulto. Então, meus amores, esse material tá todo disponível lá no site. Clica no link da bio, entra lá no site do Nutrição Sexual. Tem lá do lado do e-book do Nutrição Sexual, do Ciclo Nutricional, tem o e-book da alimentação para crianças. Então, você pode baixar os dois e-books de forma totalmente gratuita, tá? Pode baixar o e-book do Ciclo Nutricional gratuito. Pode baixar o e-book da alimentação para as crianças totalmente gratuito. E tem a Nutri aqui para poder te ajudar. Então, vem com titia que te ensina. Vou encerrar a live aqui antes que o Instagram nos derrube.
Obrigada a todos que participaram da nossa live. A live vai ficar salva, compartilha a live lá com quem precisa saber dessas informações, principalmente para quem tem crianças, né, na fase aí de pré-adolescentes, já que é muito importante para poder saber sobre as interferências, né, da obesidade na produção de testosterona, principalmente em meninos, ou obesidade, maturação de órgãos sexuais e problemas, né, regulares ali de menstruação, ovário policístico e essas coisas para meninas. Então, beijo pra vocês. Terça-feira que vem tem mais De Frente com a Lili. Toda terça às 8 horas da noite. Eu e o Fred. Diga tchau, Fred. Beijo meu e do Fred pra vocês. Até terça que vem. Compartilha a live com quem precisa saber. Entra lá no site. Segue as nossas redes sociais. Segue o TikTok. Segue o YouTube. Quem tá no YouTube, segue o TikTok, segue o Instagram e fiquem de olho em todos os conteúdos. Beijo pra vocês, meus amores!